Oi, gente! Estamos aqui de cara lavada, cabelo secando. Vocês me desculpem, gente, que eu não passei uma maquiagemzinha pra falar com vocês hoje. Mas é porque eu fiz um procedimento no rosto e uma limpeza de pele mais profunda, assim. E aí agora eu preciso dar um tempo de maquiagem, deixar o rosto descansar, a pele descansar. E é por isso que eu tô aqui assim, de cara lavada. É claro que o filtro vai dar uma melhorada aí no negócio, mas eu não ia deixar de gravar por causa disso. E hoje nós iremos falar sobre estudo bíblico. Um tema que eu já tava querendo falar fazia algum tempo, mas eu tava esperando eu engrenar no estudo que eu tava fazendo agora, pra daí sim falar com vocês um pouco melhor. Como agora já faz um tempo que eu tô estudando, a gente já pode conversar um pouco melhor. Estudar a palavra de Deus é fundamental para quem quer ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele. A Bíblia é a principal forma que Deus tem de falar com a gente. Embora Deus possa falar de várias outras formas, é através da Bíblia que Ele mais se comunica. Não foi à toa que Ele deixou esses escritos pra gente, não foi à toa que Ele usou tantos autores para escreverem e deixar tudo aqui certinho para o seu povo, para que a gente possa realmente conhecer quem Deus é, conhecer a vontade dele. Eu vejo muita gente falando, eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida, como eu faço para saber o que Deus quer para mim. Aqui, ó, surprise, surprise, é na Bíblia. Na Bíblia a gente vai saber qual é a vontade de Deus para nós, o que Ele quer, o que Ele não quer. Quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, é tudo aqui, na Bíblia. Então, daí a importância da gente dedicar um tempo de estudo para isso. Eu sempre costumo dizer, se tu quer saber qual é a vontade de Deus pra tua vida, vai ler a Bíblia, porque a Bíblia fala isso. E é importante dizer que estudo bíblico não é o mesmo que devocional. Já tem vídeo no canal, inclusive, falando sobre devocional, eu vou deixar aqui nos cards. E lá eu também falo disso brevemente, mas aqui eu vou frisar de novo a importância de a gente saber distinguir as coisas. Estudo bíblico é uma coisa e devocional é outra. Embora em ambas as coisas a gente vá falar com Deus, a gente vá fazer uma oração, a gente vá ler a Bíblia, tem intuitos diferentes. No devocional, a gente vai ter aquele momento de intimidade mais profunda com Deus. A gente vai fazer oração mais profunda, a gente vai realmente tirar aquele tempo para adorar a Deus com a nossa voz, com a nossa oração. E o devocional é algo que a gente tem que fazer diariamente. Por mais que às vezes a gente vacile, a gente não consiga fazer certinho todos os dias, a gente tenta fazer, ou pelo menos deveríamos tentar, porque é aquela corda que nos une a Deus todos os dias. Então a gente precisa ter esse tempo devocional. Mas no estudo bíblico, a gente também vai adorar a Deus por meio do estudo. Sabia que estudar também glorifica a Deus? E muito, por sinal? Então, no estudo bíblico, a gente vai conhecer um pouco mais sobre quem Deus é, a gente vai conhecer mais sobre a palavra dele. E é algo que a gente não precisa fazer todos os dias. Seria muito bom se conseguíssemos fazer todos os dias, mas a gente sabe que o tempo é super corrido e a gente nem sempre consegue colocar isso na nossa rotina. Mas a gente pode fazer algumas vezes por semana, uma vez por semana que seja, tirar o final de semana, algum tempo no final de semana para fazer isso. Mas é importante que a gente faça. Então vamos lá pro passo a passo de como eu faço meu estudo bíblico, lembrando que é como eu faço. Então, se tu quiser fazer de um jeito diferente, tudo bem. Se tu quiser se inspirar no jeito que eu faço, ok. Na verdade, esse é o intuito desse vídeo, para que tu possa se inspirar e fazer o teu estudo bíblico também. Primeiro de tudo, eu sempre organizo o espaço que eu vou estudar. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá no momento. Assim, ó, eu peguei esse cantinho aqui. Aqui no computador eu tenho o roteiro desse vídeo e mais algumas coisas que eu posso precisar pesquisar. Mas aqui, ó, cafezinho, uma aguinha, aqui tá a minha Bíblia, aqui tá os materiais que eu vou usar, caneta, tudo mais. Então eu pego um cantinho organizado e limpo, tá? Tem que estar de preferência limpo, pra gente se sentir bem, pra ser um espaço aconchegante, onde a gente vai conseguir dedicar o nosso tempo para aquilo ali. Cantinho organizado, materiais de lado, a gente vai fazer uma oração. Então eu sempre começo o meu estudo bíblico fazendo uma oração e eu peço para que o Espírito Santo me direcione, para que eu entenda aquilo que eu vou ler, que realmente eu consiga extrair do texto, de tudo que eu vou estar lendo, extrair o que Deus realmente quer falar comigo e para que Deus fale ao meu coração através da palavra dele. Em direcionamento do Espírito Santo, gente, vai ser só mais uma informação que a gente vai ter sem transformação nenhuma. E não é isso que a gente quer. A gente quer aprender, a gente quer a informação, mas a gente também quer que o Espírito Santo nos transforme através
do que a gente está estudando. E é importante que a gente peça que Deus realmente nos ensine através da sua palavra. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, a palavra fala que a gente precisa pedir sabedoria para Deus, que Ele vai nos dar livremente, de boa vontade. Então a gente precisa pedir por sabedoria também, da mesma forma que fez Salomão. E uma coisa que eu aprendi é que Deus não nos deixa sozinhos em busca de conhecimento. Estudar glorifica Deus e a gente precisa buscar conhecimento. É normal que muitas vezes a gente vá ler um versículo e a gente ache confuso, não faça muito sentido, mas como eu li em Tiago, a Bíblia nos garante que se nós pedirmos sabedoria para Deus, para interpretar a sua palavra, Ele vai nos dar essa sabedoria, Ele vai nos ajudar a compreender a sua palavra. Então, a gente não precisa estudar sozinhos, nós não estamos aqui estudando sozinhas, o Espírito Santo está com a gente, o Espírito Santo está conosco, nos ajudando, nos direcionando, e daí a importância da gente fazer essa oração. Na minha oração, eu peço isso, gente. É uma oração bem simples. Eu agradeço, primeiramente, pelo momento, pela oportunidade que Deus me dá de estar estudando. E aí eu peço para que o Espírito Santo me direcione da melhor forma possível, que traga entendimento, que traga sabedoria, me faça compreender exatamente o que Deus tá querendo falar, o que Deus quis falar através daquela palavra, através daquele texto. E é isso, é importante a gente pedir humildade também para Deus. Na verdade, quando a gente se coloca para estudar a Bíblia, a gente já tá se colocando nesse lugar de humildade, porque a gente tá dizendo, sem dizer, que precisamos estudar, que precisamos conhecer mais, que não sabemos tudo, e a gente precisa ter esse sentimento mesmo. A gente não sabe todas as coisas, por mais que, tu já tenha lido a Bíblia, 10 vezes na vida, já leu a Bíblia toda de cabo a rabo, tu ainda tem muito que aprender. Tu pode ter doutorado em alguma coisa aí da teologia, mas tu sempre vai ter mais alguma coisa para aprender. Então nós precisamos nos colocar nesse lugar de humildade e pedir para que o Espírito Santo nos direcione. E agora, bora lá dar uma olhada nos materiais que eu uso no meu estudo. E a gente começa pela Bíblia Sagrada, obviamente. Precisamos de uma Bíblia. Essa minha Bíblia é a Nova Versão Internacional, a NVI, a tradução dela, né? Ela é a letra grande e essa é uma versão linda, maravilhosa da Thomas Nelson Brasil, a editora. Eu acho ela lindíssima. Eu comprei ela em 2022. Alguma coisa assim, 2022, se não me falha a memória. E ela é a Bíblia que tem espaço para anotações, ó. Então, enquanto tu vai lendo, tu pode ir anotando coisas também. Aqui no Antigo Testamento não tem muita coisa anotada, porque eu ainda não fiz nenhum estudo que eu precisei anotar bastante no Antigo Testamento. Agora eu tô fazendo meu devocional em Salmos, então vai ter mais coisas nos Salmos. Mas aqui mais pro Novo Testamento, a gente vai ter mais coisas. Alguns livros que são meu xodózinho, que a gente vai ter mais anotações. Romanos, por exemplo, tem mais coisa anotada. João também vai ter muitas anotações mais lá pra trás, né? Enfim, esse é o modelo da Bíblia, eu gosto muito dela. As 3 traduções que eu mais indico são a NVI, a NVT, que é a Nova Versão Transformadora, ou a Almeida Atualizada. Tem algumas versões que não são legais da gente adquirir, porque elas acabam diluindo muito o verdadeiro significado da palavra. Eles querem deixar tão fácil de entender que acaba tirando do sentido as coisas. Então, uma, por exemplo, que eu não recomendo é aquela versão A Mensagem, sabe? Eu não curto muito, eu acho que realmente eles diluem muito. E tem a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, que eu também acho péssima, não recomendo. Aquela lá mesmo, gente, eles assim, só não diluem mais porque faltou água. Senão eles diluiriam mais ainda, então não recomendo. As 3 que eu realmente recomendo mais é a NVI, a NVT ou a Almeida Atualizada. E aí eu uso também um livro para me guiar no meu estudo. Então atualmente estou fazendo 2 estudos. Um deles é da Bíblia mesmo, propriamente dito, dos capítulos da Bíblia. E eu tô estudando o Novo Testamento, então eu tô usando este material aqui, que é um material maravilhoso, tá? De estudo do Novo Testamento. Ele é uma introdução ao Novo Testamento, na verdade. Então eu vou ler ele todinho pra depois, de fato, eu me aprofundar em cada livro. É um estudo bem longo, eu não tô assim com um prazo pra terminar, porque realmente eu sei que vai levar bastante tempo. E esse é o intuito mesmo, realmente me aprofundar o máximo possível no estudo do Novo Testamento. Então, ó, vou dar uma mostradinha aqui pra vocês, tá? A gente tem primeiro a introdução do livro todo e depois a gente vai ter a introdução de cada livro da Bíblia, do Novo Testamento, no caso. Então aqui Mateus, por exemplo, vai ter a introdução, daí a gente tem questões de pano de fundo, o público para quem foi escrito o livro, a data em que foi escrito, o propósito do livro, a historicidade, a estrutura e o esboço, a mensagem e a teologia,
E aí depois a visão geral da cronologia, que a gente vai entrar em capítulo por capítulo. Ele não aprofunda muito, como eu falei pra vocês, em cada capítulo, porque ele é uma introdução, então não daria pra colocar todas as coisas. Mas cada livro vai seguir esse roteirinho aqui que eu mostrei pra vocês. Vai ter a introdução, barará, barará, todos os livros vão seguir esse padrão. E a ideia é a gente ter um panorama, né, um pano de fundo de todos os livros. Então é isso que eu tô fazendo. Junto com esse estudo do Novo Testamento, eu tô finalizando agora um estudo neste livro aqui, que é o Somos Todos Teólogos, do Sproul, que é uma introdução à teologia sistemática. Então vai trazer vários pontos, vou mostrar pra vocês. Ó, vários pontos da teologia sistemática. A gente vai ter, então, aqui uma introdução, aí a teologia propriamente dita, antropologia e criação, cristologia, pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, soterologia, eclesiologia e escatologia. Então, vai ser, assim, um mexidão de várias áreas da Bíblia. Eu já tô quase finalizando, ó, falta bem pouquinho. Tô aqui, ó, falta só isso aqui pra eu terminar. Então, tô estudando esse aqui também. Aí, galera, eu tenho também o meu caderno. Neste caderno, eu anoto tudo que eu preciso, tudo que me chama atenção no estudo que eu tô fazendo. O estudo do Novo Testamento, eu tô usando o caderno, e esse do Somos Todos Teólogos, não. Eu tô anotando tudo no próprio livro. Então, aqui, né, o meu estudo do Novo Testamento, de Mateus. Aqui as anotações que eu já fiz. Não fiz muitas ainda, porque no fim eu comecei a estudar Mateus e logo em seguida peguei esse aqui pra estudar também, e aí agora eu tô batendo a tecla nesse aqui, finalizando pra daí sim voltar pro estudo do Novo Testamento. Então assim, gente, eu sempre leio com atenção, faço a minha oração, aí eu vou pra Bíblia e leio com atenção aquele capítulo. Leio uma vez, leio duas, quantas vezes forem necessárias, aí eu vou pro livro que tá sendo o meu apoio, leio o que tá falando ali, volto pra palavra e eu fico ali, lendo os dois, vendo o que eu entendo daquilo. Se for preciso, eu pesquiso na internet também para ampliar um pouco mais as ideias sobre aquele texto. Às vezes eu pesquiso no ChatGPT também, que inclusive pode ser uma ótima ferramenta de estudo, só que, claro, tem que ter cuidado, porque às vezes o ChatGPT vai falar coisas ali que não tem nada a ver, ou vai pegar para um lado da teologia que, enfim, que pode ser até mesmo uma heresia, então a gente precisa tomar cuidado com isso. Se tu tá começando o teu estudo na Bíblia agora, eu não recomendo usar o ChatGPT para isso. Talvez seja melhor pegar bons materiais, bons livros e fazer com base nisso mesmo do que ir já pro ChatGPT, porque pode ser que mais prejudique do que ajude. Depois que eu leio várias vezes, eu começo a anotar as coisas que me vieram à mente sobre aquele texto. Então eu vou pegar aqui para vocês o estudo que eu fiz em Mateus 1, para vocês entenderem melhor como que funciona. Mateus 1 é a genealogia de Jesus, então vai falar sobre toda a genealogia de Cristo e depois vai falar sobre o nascimento de Jesus. Eu não vou ler tudo porque eu acho que não se faz necessário. Tu pode ler aí na tua casa se tu quiser. Mas vai ser isso, genealogia e nascimento de Jesus. Então eu vim aqui e fiz as minhas anotações a respeito do que eu aprendi com isso. Então eu coloquei, em certo sentido, Mateus é o Gênesis do Novo Testamento. Da mesma forma como no Antigo Testamento. A gente começa lá em Gênesis, Deus criando o mundo e tudo mais. Mateus seria esse Gênesis do Novo Testamento, né? O começo de tudo por meio de Cristo. Coloquei também que na genealogia de Jesus nós temos 4 mulheres de origem pagã. Isso me chamou a atenção no texto. A gente tem Tamar, de Canaã, Raabe, de Jericó, Ruth, de Moabe e a mulher de Urias, o Eteu. Não é citado o nome dela, mas a gente sabe que ela era casada com Urias, que era um Eteu, que também é de origem pagã, né? Isso aponta para o plano de Deus de salvar todas as nações. Isso me chamou muita atenção. Coloquei também que houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 no exílio até Cristo. E que isso não é aleatório. Porque aqui, ó, o Davi, em hebraico, são essas 3 letras aqui, ó, T e T. T, na numerologia, seria 4, o I 6 e o T 4, totalizando 14. Então, nada é por acaso, né? Mateus reforça a conexão de Jesus com Davi, deixando claro o cumprimento da promessa messiânica de um rei eterno da linguagem davídica. A gente tem aqui o cumprimento desta profecia que está lá em 2 Samuel, no capítulo 7, versículos 12 e 16. Então, esse foi o meu estudo de Mateus 1, tendo por base este livro aqui e também algumas coisas que eu pesquisei na internet. E assim a gente vai fazendo. Vamos indo de capítulo em capítulo
anotando tudo que a gente percebe de mais interessante. Aqui vocês podem perceber que ficou tudo mais curtinho, ó, Mateus 2, 3 e 4 foi tudo coisas mais curtas, vai acontecer também e tá tudo certo. E daí aqui, neste estudo que eu tô fazendo agora, eu tô usando uma outra forma, que é a seguinte. Eu uso muito esses post-its aqui, marcadores, e tem que ser de plástico, tá? Porque o de papel amassa tudo, fica uma nojeira. Já tô te dando a dica aí. Eu sempre faço assim. Isso serve não só para esses livros de estudo, mas para qualquer livro que eu leio. Eu sempre faço isso, tá? Aqui eu coloco o que cada cor vai representar. Então esta cor, né, esse rosinha clarinho significa que eu preciso estudar mais a respeito. Quando for azul, é um assunto interessante. O rosa, pink, é os meus favoritos. O verde são citações e o amarelo são os meus assuntos favoritos. A diferença do amarelo pro rosa é que o rosa é qualquer citação, qualquer coisa que eu vi ali que me chamou muita atenção, que eu gostei muito, eu boto como favorito. Já em amarelo é o meu assunto favorito, então é um capítulo todo de assunto favorito. Os amarelinhos eu sempre coloco aqui em cima, sinalizando o capítulo, e ao lado todas as cores que eu falei pra vocês. Então, por exemplo, se eu abrir no verde, a gente vai ter alguma citação. Ó, João Calvino disse: quando Deus fecha sua boca, devemos parar e não seguir adiante. Aqui em azul já é um assunto interessante, então aqui vai ter alguma coisa que eu achei muito legal. Em rosinha fraco é alguma coisa que eu preciso estudar mais, então isso aqui me ajuda muito no meu estudo de algum livro. E assim, sempre no final do estudo bíblico eu reflito sobre aquilo que eu estudei, eu reflito sobre tudo que foi lido e eu oro a Deus para que eu consiga aplicar aquilo na minha vida. Se é algo que tem alguma aplicação, normalmente vai ter de um jeito ou de outro, mas eu oro para que o Espírito Santo me conduza na aplicação daquilo ali também. Porque afinal de contas, não basta só a gente saber sobre aquele assunto, a gente precisa aplicar também, botar em prática na nossa vida. Então eu sempre finalizo com uma oração pedindo para que Deus realmente me ajude a colocar em prática tudo que eu estudei. E gente, esse é o vídeo de hoje, é um vídeo mais curtinho, eu queria mesmo compartilhar com vocês, já tinham me pedido para gravar sobre estudo bíblico, então tá aí, espero que vocês façam um bom aproveito e coloquem em prática, que eu acabei de falar, é colocar em prática as coisas que a gente aprende. Então façam seus estudos, que sejam bons estudos, que o Espírito Santo ilumine vocês e que independente do método escolhido, vocês estudem, porque o mais importante é criar o hábito de estudar e buscar conhecer mais a Deus. Deixa nos comentários pra mim qual é o método de estudo bíblico que tu usa, eu vou adorar compartilhar isso com vocês. Não esquece de deixar o teu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal caso tu ainda não seja inscrita. Um beijo, fiquem com Deus!